Lulu tá aqui falando que o marido reclama, que tá sem libido total, ela tem 56 anos. Então, Lulu, só que é assim, a reposição hormonal, de uma forma geral, e aí a gente tem que entrar numa área que é polêmica, tá? Ela é um kit. Ela é hormônio, mas ela é exercício e alimentação. É curioso observar a mudança de paladar e hábito na mulher no amadurecimento, porque se você deixar a coisa seguir, você vai ver que ela vai consumir mais álcool, você vai ver que ela vai ter uma leve tendência a, quando é tabagista, ela aumentar o tabagismo, né? E que pode estar relacionado com o decaimento hormonal. Então, nós temos que falar do tipo de atividade física que você está fazendo, tá? E isso é importante para homem também, tá? Por que isso é importante para homem? Isso é importante para homem porque os caras às vezes reclamam de pouca capacidade, pouca potência, mas você vai ver o que é a capacidade aeróbica dele, o bicho não atravessa um quarteirão andando rápido. Como que você quer ter disposição, como que você quer ter performance, se para andar 200 metros rápido você já cansa, você tem preguiça de subir um lance de escada. E a atividade marital, ela não é bem um repouso, né? Ela é atividade. E tanto para o homem quanto para a mulher, estar disposto para isso, é necessário uma boa dose de exercício aeróbico para você conseguir ter mais capacidade física do que utilizado para aquela ação. Bispa Norma Lúcia, tenho 53, nunca tomei anticoncepcional, nem faço reposição e tenho muita insônia. Bom, então a gente precisa saber, quando começou essa insônia, né? Se começou aos 40, pode ser uma falta de progesterona tardia, que você não tratou na época, que deveria ter tratado e progrediu, tá? Eu acho complicado, às vezes, a gente ter esse ímpeto de achar que não tomar nada durante uma fase é uma coisa boa, porque a coisa boa, na verdade, é você usar quando você precisa. Porque quando você não usa quando precisa, é tão ruim quanto usar quando não precisa. Tudo bem, isso daí ficou confuso, né? Então, se você precisa de uma coisa e não usa, é tão ruim quanto você não precisar dela e usar. Beleza? E uma das coisas mais difíceis do trabalho médico são casos como esse. Ah, eu tenho insônia. Tá, quanto tempo? Ah, acho que desde uns 40 anos. Você fala, isso já muda completamente o diagnóstico. E aí, quando você tem essas condições diferentes, também não é nada simples de você tratar. Não, toma esse negocinho aqui que vai ficar bom. Por quê? Porque ele passa do tempo. Deixa eu tentar explicar uma coisa com o músculo. Quando você tem uma tendinite e você ignora essa tendinite e toma remédio para dor e continua treinando igual, sem corrigir movimento, sem melhorar a recuperação, essa tendinite muitas vezes evolui para uma tendinose. A tendinose já é a degeneração do tendão. E aí você continua ignorando, porque a tendinose, ela para de doer, mas ela continua dando alguns sintomas que não são a dor aguda, mas é um tipo de incômodo que é muito característico da degeneração de tendão, que é um incômodo em repouso, que é a dificuldade de você fazer um aquecimento. E se você ignora isso, você acaba rompendo o tendão. Tá? Quando rompe o tendão, já não adianta mais fazer o trabalho para diminuir a inflamação dele, porque ele rompeu. E quando a gente fala de hormônio, pessoal, a cronicidade da agressão, ela também conta. Então, vamos supor que um homem tem insônia desde os 20 anos dele. Ele vai progressivamente aumentar o que é a glicemia, ele vai aumentar a resistência periférica à insulina e ele provavelmente vai chegar num estágio, se não tratado, de desenvolver hipertensão arterial e pré-diabetes. Ele vai desenvolver também, por conta disso, uma síndrome MOSH, que é um tipo de hipogonadismo específico da obesidade. E aí, o que você tem na sua frente? Você vai tratar a obesidade, você vai tratar a hipertensão, ou você vai tratar o diabetes, ou você vai tratar a testosterona, ou você vai tratar o sono. Qual deles? A ideia é que você tem que fazer uma abordagem que possa, de alguma forma, equalizar todas essas coisas. Mas a grande dificuldade é que o tempo de evolução, ele vai tirar o que é a sua capacidade de perceber
qual é o maior problema. A gente tende a tratar primeiro aquilo que mais incomoda o paciente, mas nem sempre aquilo que mais incomoda o paciente é o problema mais grave. E hormônio, a gente nunca entra com uma porrada dele. Por quê? Lembra que eu falei para você que ele se reequilibra no corpo? Pois é. Então a gente entra com um pouquinho, espera alguns dias, vê como o paciente está. Ah, melhorei e piorei. Então tá bom, então vamos aumentar mais um tiquinho. E aí, como é que faz? Não, agora eu melhorei e continuei. Essa dose é boa. Isso a gente chama de titulação. E às vezes a gente usa exames para detectar se essa titulação está adequada, se está fisiológico, se isso daí está na dose que tinha que estar mesmo e o grau de correção que a gente conseguiu com aquela medicação. E portanto, quando você trata, por exemplo, um déficit de progesterona, tende a regularizar o sono, só que não é uma coisa imediata. Ela não vai tomar, vai repor a progesterona essa noite ela vai dormir bem. Não, isso vai demorar dias, vai demorar semanas, até que o organismo ele entre naquele equilíbrio. É muito difícil em medicina você lidar com algumas patologias que elas têm essa característica crônica, porque o ideal é que você faça nessa progressão. Principalmente hormônios. Se você entra com uma dose de ataque, como se fosse um analgésico, aquela porrada, aquele hormônio ele converte na sua maioria. E aí se você tem essa situação, o que acaba acontecendo é que você sai daquilo que é a fase ou o ponto de tratamento e você começa a ter colateral porque está sobrando hormônio demais em algum lugar. Como no caso do sujeito que usa testosterona e não consegue controlar o estradiol. Então, essa é a parte importante. Então, vamos começar a prestar atenção em sintomas, né? Acho que climatério ele é bem manejado quando os primeiros sintomas são bem detectados. Não existe uma linha rígida. O que existe é uma piora progressiva, muitas vezes insidiosa, que você não consegue perceber e que vai te levar numa condição, né, que talvez você não seja capaz de perceber a tempo. Então vale você fazer o que é auditar o que é a qualidade da tua vida para entender o que está errado, né? Então, se a memória não está legal, se a disposição está ruim, se a libido está ruim, se a performance íntima está ruim, né? Se tudo isso está ruim, cara, errado alguma coisa tá. Não é possível. Pode ser causa do sono ruim, pode ser a consequência do sono ruim, ou pode estar ligado a alguma coisa. Por isso que a gente faz exame, pessoal. Então vai no seu médico de confiança, né? Passa por um check-up, vê como é que as coisas estão. Porque o ideal quando a gente fala de patologias relacionadas à função hormonal é justamente que você trate no começo. O médico do esporte ele tem uma posição privilegiada. O exercício ele é um sensibilizador. Então uma pessoa com hipotireoidismo, por exemplo, ela pode seguir com hipotireoidismo durante meses, até que ela note os primeiros sintomas. O problema é que aí é um diagnóstico tardio. Você já vai ter dislipidemia, né? Você pode ter uma outra alteração física, você pode ter já alteração de voz. Por isso que o diagnóstico é tardio. Quando a clínica fica aparente, né, e a tireoide é muito rica nisso, né, quer dizer que esse diagnóstico ele foi feito tarde demais. Agora, quando você tem um paciente que treina, que faz atividade física, na hora que alguma coisa está errada, ele vai notar ou vai te avisar que aquele organismo não está funcionando direito. Então, hipotireoidismo, por exemplo, tem intolerância ao frio, tem dificuldade para acordar, tem intolerância ao esforço. E isso é importante porque quando a gente vai na farmácia, por exemplo, você consegue comprar sem receita da ordem de 250 medicamentos diferentes que podem causar alteração de tireoide. Então, inadvertidamente, pode ter alguma coisa que você tomou que deu um baque na sua tireoide e aí você gerou uma lesão que não é culpa sua, né? O objetivo não é esse, não é ficar apontando culpado, mas que precisa de tratamento. E se essa pessoa treina, ela vai ter piora desse treino se for numa situação de clima frio, ela não vai conseguir treinar. E cara, quando uma pessoa que treina, ela tenta treinar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não vai, ela já nota que alguma coisa está errada e vai procurar um médico, né? Então, esse é o ponto principal. Se você está fazendo tudo igual, tá? Mas alguma coisa está errada, então o ideal
é que você procure alguém para te ajudar, para investigar isso. Boa parte das coisas que acontecem na nossa vida, elas até podem passar sozinhas, mas principalmente quando a gente está mais maduro, isso não é bem uma boa tática. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?